Olá, queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor vos abençoe, que o Senhor Deus vos guarde, que o Espírito de Deus possa inundar seus corações, aquecendo suas mentes, dando o devido entendimento, sabedoria, e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, segunda-feira, 15 de julho, a lição 3, ela tem como título O chamado de Levi e a questão do jejum. E a lição de hoje está baseada no livro de Marcos, no capítulo 2, do versículos 13 até 22. Aqui nesse capítulo de Marcos, vem a escolha de Levi para como discípulo de Jesus, que ele era filho de Alfeu, e quando Jesus passou na coletoria, ele viu sentado realmente Levi, que era um cobrador de impostos, né? Era um funcionário público, e Levi imediatamente acabou aceitando o convite de Jesus. Levi, ele era um publicano, né? Um cobrador assim de impostos, e era amante assim de extorquir pessoas, porque na época a cobrança de impostos ela era como uma franquia, né? A coletoria pegava diretamente do governo romano, pagava para o governo romano os impostos, e a coletoria ficava de cobrar, né, os usuários, né? E, esses publicanos, eles compravam acima do valor. Eles cobravam 3 vezes mais, e eles eram amantes assim, em tirar dinheiro, extorquir pessoas. E o nome completo realmente desse discípulo escolhido nesse momento por Jesus chamava-se Levi Mateus, um homem assim bastante rico, né? Em decorrência dessas cobranças exageradas de impostos acima, né, do devido. E esses cobradores de impostos, eles eram odiados, né, pela sociedade. Eles eram chamados de ladrões. E ao ser assim visitado, né, por Jesus na sua coletoria, o mestre diz para ele assim: ó, segue-me. E Mateus levantou-se realmente da coletoria e deixou tudo de lado, tocado realmente pelo poder do Espírito Santo, seguiu o Salvador, e incrivelmente ele não argumentou nada, né? Ele simplesmente saiu da coletoria e começou a seguir Jesus. E vamos falar, né? Aquele homem que era considerado um ladrão, um homem rico, um traidor, que era conhecido pelo povo, né? Essas pessoas que trabalhavam nesta área, né? E acompanha Jesus assim, humildemente, né? Num trabalho mais humilde. Isso realmente nos deixa realmente bastante pensativos, né? Como o poder do Espírito Santo pode mudar as pessoas. E na lição de hoje, ainda recorrente ao livro de Marcos, capítulo 2, mais precisamente ali no capítulo 18 a 22, ele introduz um novo tema na sequência da escolha de Levi. E o ponto central dessa história fala das controvérsias, né, referente e em torno da questão de jejum.
porque algumas pessoas perguntaram por que os discípulos de Jesus não jejuavam, né? E quando os discípulos de não jejuavam, em relação, né, aos discípulos de João Batista, e também como os fariseus faziam esse jejum, né? E Jesus respondeu com uma ilustração e mais uma parábola, no qual ele compara a sua presença a uma festa de casamento, onde um casamento seria estranho, né, as pessoas convidadas jejuarem. E Jesus, no entanto, predisse que um dia em que o noivo seria tirado, uma referência a ele, né, na cruz do Calvário, quando ele morresse, né, o noivo da igreja, no caso Jesus, então haveria bastante tempo para nós jejuarmos, né? O que nós temos que fazer é aproveitar o máximo da presença de Jesus, como os discípulos estavam ali, porque haveria tempo para jejuar, né? E a lição de hoje, ela fala realmente desse, que é o ponto principal, né? Desse homem maravilhoso chamado Mateus. E um dos relatos em que o apóstolo Mateus aparece assim na narrativa bíblica, né, além das listas, né, dos apóstolos, descreve justamente a sua chamada para ser discípulo como sendo uma esplendorosa e maravilhosa. Uma curiosidade sobre isto é que a escolha do apóstolo Mateus, ela é a única chamada individual de um discípulo registrado nos evangelhos sinóticos, né? E o texto informa que o apóstolo Mateus, ele era um publicano na época de Jesus, um cobrador de impostos, como hoje seria assim um funcionário público, né? E ele trabalhava para o governo local, ou para Roma, né, no caso, e ele era bem remunerado. Mateus, um dos 12 apóstolos escolhidos, seu nome vem do grego, que chama, lá em Lucas, capítulo 5, versículo 27 até 29. Mas ele era conhecido por Levi, na sua função do governo, que esse nome vem do hebraico. E seu nome completo era Levi Mateus. E Jesus, ao encontrá-lo pela primeira vez, ele estava sentado assim em sua coletoria, na sua função normal. E eis que quando Jesus inexplicavelmente o chama pelo seu cargo, né? E com este tipo de credencial, este convite era meio estranho, né? Principalmente para os olhos humanos, né? A escolha de Mateus seria assim praticamente um dos últimos, né, a ocupar uma função, uma posição de destaque na igreja primitiva, por ele ser justamente um cobrador de impostos. Os coletores de impostos eram grandemente desprezados pela sociedade judaica. Odiados como traidores e hereges, eles eram considerados piores que os herodianos, que eram os aliados dentro da dinastia de Herodes. Os publicanos comparavam os romanos um tipo assim, de franquias, né, para eles recolherem impostos, e cobravam assim, das pessoas 3 vezes mais. Eles extorquiam dinheiro do seu povo para alimentar seus cofres e o cofre de Roma. Por isso eram vistos como ladrões, escórias da sociedade, eram colocados assim no mesmo nível das prostitutas, que fala lá em Mateus 21, 31. Marginalizados, né? E cerimonialmente impuros, e eram proibidos de entrar numa sinagoga pelos judeus. Um comentário judaico a respeito das leis religiosas nos diz: se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo que está dentro dela se torna impuro. Era que geralmente falava aos judeus da época. Levi tinha uma inteligência fora do comum, né?
e parecia indicar que seus pais, que eram judeus, que eles tinham grandes expectativas, né, para o futuro na linhagem sacerdotal, porque com apenas 12 anos de idade, pelos treinamentos e ensinamentos que ele recebeu da família, né, principalmente dos seus pais, que isso era diário, né? Ele já memorizava todo o livro Pentateuco de Moisés, com 12 anos de idade. E seus conhecimento do Antigo Testamento é comprovado nos seus evangelhos, né? Onde ele mostra isso. O interessante é que os diferentes coletores de impostos mencionados nos evangelhos encontraram perdão e aceitação de Cristo. Além de Mateus, nós encontramos na Bíblia também Zaqueu, que era um publicano, que está lá em Lucas 19:2. E todos deixaram suas vidas, né, de conforto, riqueza e luxo para seguir Jesus. E hoje nós vemos o contrário, né? Pessoas que conhecem a verdade, conhecem os estatutos e mandamentos de Deus, vão aos seus cultos, né, regularmente, geralmente assim pela manhã, mas no mesmo dia à tarde, eles já estão ostentando nas redes sociais carros, né? Eles indo assim para praia, né? E com casas luxuosas, e acham que já cumpriram assim, a sua obrigação como cristão, e findou-se aquele dia para eles, né? E em vez disso, de distribuir um pouco os ganhos deles com os menos favorecidos, mais pobres, levar uma vida de discrição, mas não, ficam ostentando nas redes sociais e acham que já estão salvos. Os publicanos, eles eram muito mal marcados assim na época de Jesus, que não era assim de surpreender que os escribas fariseus tenham questionado com desaprovação a atitude de Jesus de estar no meio deles, e questionavam por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores, está lá em Marcos 2,16. E Jesus, né, não deixava passar as perguntas em branco, perguntas maldosas, né, desses escribas, e ele não as ignorava, ele as respondia de imediato. E aqui Jesus só inverteu, indicando que quem precisa de médico são os doentes e não as pessoas saudáveis. Por isso que Jesus veio salvar pecadores, e assim assumiu para ele como título do médico espiritual, aquele que sara as feridas, cura a alma adoecida, magoada realmente pelo pecado. E Levi, ao convite de Jesus, que disse a ele: segue-me, deixou a riqueza ilícita que havia ganho durante sua vida, o conforto para trás, fugiu do materialismo para encontrar felicidade justamente numa vida simples ao lado de Jesus, em salvar pessoas, proclamar o evangelho eterno. Isto pelo mundo, onde eles andavam por todos os lugares. E em decorrência da sua experiência como um rico publicano, e atender ao chamado de imediato de Jesus, e mudar para uma vida transformada, foi justamente isso que levou Mateus a colocar no seu evangelho algumas posições relacionadas a isto, né? Porque ele fala lá em Mateus 6,19, olha o que ele diz, ó: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, que está lá em Mateus 6,19, que foi uma mensagem que Jesus passou para Mateus e ele colocou no seu livro. E Mateus também diz lá, ó, em Mateus 6,24, ó: não podeis servir a Deus e as riquezas. Mais um ponto que ele coloca, um problema que é realmente ser rico, né?
E isso são experiências próprias, né, do discípulo chamado Mateus, que resolveu mudar de vida. Marcos, nesse capítulo 2, versículo 18 a 22, ele para assim de falar da escolha de Levi, né? E ele introduz um outro assunto no seu livro, um novo tema, e fala justamente sobre o jejum. Porque quando o apóstolo João resolveu jejuar junto com os seus fariseus, né? Junto com os fariseus e publicanos, está lá em Marcos 2,18, e os demais discípulos não o fizeram, gerando assim controvérsia, né, entre os judeus. E foi onde os judeus perguntaram: por que seus discípulos não fazem no jejum? A lei mosaica exigia jejum somente no dia da expiação, que diz lá em Levíticos capítulo 16, versículos 29 até 31, e Números 29:7. E depois do cativeiro, né, babilônico, passou a haver 4 dias de jejum por ano, que está lá em Zacarias 8:19. Já no tempo de Jesus, a tradição havia estendido o jejum a todas as segundas e quintas-feiras para aqueles que desejassem guardar a lei de forma perfeita. Deus nunca exigiu jejum de uma pessoa. Ele quer fé e fidelidade. Tanto é que Mateus, após sua conversão, ele deu uma festa, né, em sua casa, oferecendo um grande banquete. O grande banquete está lá em Lucas 5:29. E esta festa contou com a presença de publicanos e pecadores, onde Jesus compareceu e foi censurado por eles, né? E para essa resposta referente aos discípulos não jejuarem, Jesus conta a parábola, né, deste casamento, né? E que imagine que seus convidados no casamento jejuassem. Que casamento seria esse, né? E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas através do poder do Espírito Santo para que aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque a partir do momento que você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa sábia, tem entendimento, porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. Você passa realmente a entender mais as Escrituras e entender como é que Levi deixou de lado toda a sua riqueza para seguir a Jesus. É somente através de uma pessoa sábia para entender isso. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. Deus dará esta salvação de presente para você. E quando Jesus retornar, a sua segunda vinda, que está próxima de acontecer, ele levará você, a sua família e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, de onde não haverá mais morte, não haverá mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Porque você estará no céu. Você terá a oportunidade de ver face a face com Jesus. Que presente, não é, meu amigo? E sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.